E aí, pessoal, vamos lá? Vídeo de número 46, nós estamos aí avançando no nosso projeto, né? A intenção agora é nós entrarmos na quarta fase aí da implementação. Essa quarta fase, ela tem uma característica bastante peculiar, porque embora a gente venha dizendo o tempo todo que o projeto se faz em 5 fases, né? Na prática, no usual, nós poderíamos considerar o projeto como concluído ao final aí da quarta fase, mas por um capricho nosso, uma questão de zelo, né? Nós vamos esticar um pouquinho para a fase de avaliação, mas é importante demais a fase de governança, que é a fase que a gente abre com esse vídeo, porque nela nós vamos realmente colocar o projeto para andar. Ele vira programa, ele vira cuidado, ele vira execução, né? Ele vira contato com o titular, ele vira contato com as pessoas, então ele acontece, não é verdade? Bem, para simplificar, como eu já venho fazendo ao longo aí da fase de implantação, né? Fizemos assim na preparação, depois fizemos na organização, fizemos na fase de implementação e não seria diferente na fase de governança. Eu vou dividir essa fase em 7 grandes vídeos, tá? Para que a gente possa compreender cada pedacinho. Lembrar que eles não são sucessivos nessa ordem, é importante que vocês vejam os vídeos todos e, para o seu negócio, compreenda com a melhor estratégia em termos de organização, tá? Bem, então vamos lá, vamos para a prática, né? Vamos fazer a coisa funcionar, né? Fase de governança é a quarta fase do nosso projeto e a fase de governança ela está muito apoiada, né? Nos artigos 46 e no artigo 50, né? Os artigos 46 e 50 da LGPD. O 46 fala de segurança e boas práticas. E quando a gente vai lá no 50, ele fala de boas práticas e governança. Então, eu juntei, né, ambos, 46 e 50. Vocês vão ver que tem um pedacinho de vários outros elementos aqui. Mas quem está acompanhando os vídeos tá entendendo que a gente está montando um grande quebra-cabeça, né? Então, nós quebramos a lei em várias partes, vamos observando aí cada pedacinho. E nessa fase, na fase de governança, nós vamos tratar exatamente os artigos 46 e 50 da lei, tá bom? Bem, nesse primeiro vídeo dessa série Governança, eu quero falar com você sobre prática para gestão de uso de dados pessoais. Então, é prática para a gestão de uso de dados pessoais. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos entender o que eu preciso fazer passo a passo, item por item, para que eu tenha gestão sobre dados, sobre o uso de dados pessoais. Então vamos pensar assim. Primeiro ponto, configuração de acesso de usuário ao sistema. Nós precisamos agora ir lá e definir por perfil, lembra da matriz de competência? Então quem faz o que dentro da instituição está lá no mapa de dados. Nós definimos lá no mapa de dados as atribuições, responsabilidades, departamentos, atividades, quem pode ter acesso ao quê, né? Então agora na governança nós vamos fechar os sistemas, né? E aí quando eu falo sistema, a gente pode imaginar sistema informatizado, né? Também o sistema informatizado, mas nós vamos fechar os processos, né, para definir quem pode ter acesso ao quê. E vamos definir, configurar, né, esses acessos aí num alinhamento fino, num alinhamento com a pessoa, no treinamento, na adequação, na conformidade, ok? Bem, monitoramento de tentativa de uso inadequado é um outro ponto que a gente precisa definir. Então, como eu vou monitorar as tentativas de uso inadequado? João, defina tentativa de uso inadequado. Bem, vamos lá. Eu tenho um profissional da enfermagem, por exemplo, apenas por exemplo, que ele está de folga hoje, né? E hoje eu identifico no sistema um acesso dele a um prontuário. Opa, isso é um acesso inadequado. Pode ser que ele tenha trocado plantão. Pode ser que alguém tenha pedido a ele que viesse ao hospital fazer alguma atividade. Pode ser um montão de coisas, gente. Só que na primeira análise isso é uma tentativa inadequada de uso aí de acesso ou de uso de dados, ok? O que nós precisamos então definir? Critérios de monitoramento. Então um painel que avalia aí o ponto, né? Ou seja, o mapa, a escala, a agenda dele, com os acessos que ele está fazendo, né? E isso tem que gerar alertas para que o encarregado de proteção de dados, para aquele que está responsável, para a equipe dele,
poder fazer um contato com esse profissional, saber se aquilo ali aconteceu ou não. Quer ver um outro monitoramento? Acesso externo, né? Monitoramento de tentativa de invasão, né? Então, a gente precisa também monitorar as tentativas de invasão. O que mais que a gente precisa fazer? Agendar com o RH as ações de treinamento do pessoal, educação continuada. Nós vamos treinar de quanto em quanto tempo? Isso tudo tem que estar aí dentro do seu plano de governança, né? E aí dentro da sua prática de gestão. O que mais que a gente precisa fazer para pegar aí um pouco de corpo nessa fase de prática? Definir critério de senha. Então, lá na minha governança, né, da minha política, a gente já falou disso no vídeo anterior, na minha política isso já vai ter, mas aqui eu vou definir critérios de uso de senha segura, de troca frequente, né, de quanto em quanto tempo eu troco as senhas. Então, aqui eu vou fazer esse trabalho. Monitoramento de cookie, quais cookies eu uso dentro do meu site, por quanto tempo, como que eu estou eliminando esses dados, será que eu mapeei isso adequadamente, né? Será que o marketing está subindo novas páginas sem passar pelo DPO? Como que eu faço esse monitoramento? Existem sistemas hoje que já ajudam, já coordenam nessas ações. Vai ter uma fase específica do nosso conjunto de vídeos que eu vou falar sobre ferramentas, né? Mas eu vou dizer que tem ferramentas hoje que fazem esse trabalho, mas eu preciso monitorar. Às vezes, sobe uma campanha nova, de um novo serviço, de um novo produto, de uma nova especialidade, e aí a gente coloca aquilo no ar numa página, e aquela página ali ela é um template e ela não foi validada, ela não foi homologada ali pelo encarregado de proteção de dados. Eu preciso ter o controle sobre as páginas que o marketing coloca no ar também, porque responsabilidade pela captação de dados, né? Vamos lembrar disso. Monitoramento do setor de contratos. Está incluindo, está alterando contratos, né? Como é que esses contratos estão acontecendo com os parceiros? Então, a participação aí, então a prática, né? Então, tem que colocar na prática. Vai ter um contrato novo? Tem cláusula de privacidade? Não tem. Tem uso de dados pessoais? Não tem. Então, o monitoramento contínuo aí dos novos contratos. É importante que a gente tenha um bom sistema de contrato, que exista uma fase de verificação pelo encarregado de proteção de dados sobre o sistema de contratos, né? Sobre o contrato em si. Então, a fase em que ele dá o ok, que ele participa disso. Perceba que quando a gente fala de proteção e privacidade de dados, a gente está esticando um pouquinho esse conceito. É bem interessante vocês terem bastante cuidado com isso, tá? Monitoramento do setor de qualidade. Foi incluído um novo processo, foi excluído um processo, foi alterado um processo do que foi mapeado, né? Então também precisamos da participação do encarregado para que ele se atenha a, de repente, fazer uma IPD para verificar se aquele novo processo ou se aquela alteração, se ela impacta ou não impacta na proteção de dados pessoais. Então isso tudo tem que ser acompanhado, isso tudo é prática aí da sua governança, né? E a manutenção da política de segurança e a política de uso de dados pessoais pela instituição. Então essa manutenção ela é importante. Lembrar que a própria lei fala que há revisões ou modificações constantes, periódicas, recorrentes, né? A legislação fala da importância de que a documentação seja revista e que a gente tenha aí bastante cuidado. Bem, esses são alguns pontos que eu queria destacar com vocês para a gente começar a pensar o que é segurança, o que são boas práticas, o que é governança e como gerar evidência disso. Para cada um dos elementos, volta no vídeo, pega os elementos de novo, inclua novos elementos. Claro que a ideia aqui realmente não é esgotar o assunto, eu venho dizendo isso em todas as nossas oportunidades, mas observe se é possível incluir, melhorar, adaptar a sua estrutura para que a gente tenha aí realmente bastante sucesso no nosso projeto. No próximo vídeo, no vídeo 47, ainda dentro aí, obviamente, da nossa fase de governança, a gente vai falar sobre aviso de privacidade, política de segurança e plano de aviso ao titular, no conceito aí, no princípio da transparência, tá joia? Então fica com a gente, até o próximo vídeo. Tchau!